Fala pessoal, de volta aqui no Conexão CEO, nos estúdios da B3, com o Maurício Haddad, presidente da DSM para a América Latina. A gente falou muito sobre a empresa, o que a empresa faz, em que áreas que a empresa trabalha no primeiro bloco, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre inovação, que é um dos temas preferidos aqui no programa, e também a gente vai falar sobre carreira, liderança. O Maurício já trabalhou em outros países e vai contar para a gente como é que foi essa experiência. Maurício, muito obrigado por estar aqui novamente nos estúdios da B3, no Conexão CEO, falando sobre a sua empresa e um pouco sobre a sua história. Prazer estar aqui mais uma vez, fantástico. Então, Maurício, chamou a atenção no primeiro bloco, a gente falou muito sobre nutrição, que é o carro-chefe da companhia. Mais de 60% do resultado hoje, globalmente, vem de nutrição. Mas a empresa ela atua em outras áreas, como a gente falou, meio brevemente sobre isso. Você até falou de uma fibra que a empresa produziu, mas tem outras áreas. Uma coisa que me chamou muito a atenção é um protetor solar contra a luz azul. Me explica um pouco o que é isso que a empresa desenvolveu. Você sabe que normalmente a gente fala sobre UVA, UVB, né? Os raios os raios solares que realmente eles atuam sobre a pele, fazem todo esse dano até chegar no câncer de pele. Agora, com o advento de nós quase todos trabalharmos de frente para o computador, então você tem essa radiação que também faz um dano não somente para a pele, mas também para os olhos. Então, assim, duas coisas de inovação. A primeira, voltando aos ingredientes, que é um produto chamado zeaxantina, que você, ao ingeri-lo, você protege a sua mácula. Tá? Esse é um ponto. E o outro é a gente chama de Parsol Max, que ele protege você dessas radiações da luz azul. Que a gente vive hoje Totalmente. Era das telas, né? Totalmente. Ou no celular, na tela. Não tem escapatória. Ou você está no celular, ou você está no tablet, ou então você está na frente do computador. Então, para isso, e existem estudos que isso também faz muito dano para a pele, então você passando esse protetor, então você não precisa nem sair ao sol mais, você vai precisar também usar um protetor solar, que não é um protetor solar, é um protetor para luz azul. É isso que eu ia te perguntar, você tem que passar esse protetor. Exatamente. Vocês trabalham com quais empresas nesse segmento? Nós trabalhamos com empresas nacionais, as grandes, né? Por exemplo, com a Natura, com o Boticário, e trabalhamos com as empresas internacionais. Trabalhamos com a Unilever, trabalhamos com a Avon, que agora vai se transformar também em Natura. Então, todos os grandes nomes são clientes nossos. Beiersdorf, por exemplo, são esses nomes das companhias líderes na área de personal care. Nessa área de outros negócios, quais outros produtos você destacaria? Você falou um pouco sobre plástico também. Isso. Até plástico vocês desenvolvem? Um exemplo que eu gostaria de citar para você, normalmente, para quem tem nosso telefone móvel, né, o celular, algumas marcas a gente briga muito com a bateria que não funciona, né? Então você tem que recarregá-lo. E uma das marcas, eu posso dizer qual é a marca, a Apple, você tem o iPhone, aquele famoso cabo branco. Sim. Né? Esse cabo branco é recoberto por um plástico. Esse plástico é um plástico especial. Por que é um plástico especial? A Apple, com a preocupação da vida, do ciclo de vida do plástico ou do carregador, quando você termina esse ciclo de vida, normalmente ele é incinerado. Quando você incinera, é PVC, e PVC, os gases que saem dessa incineração, eles são carcinogênicos. Então nós desenvolvemos para a Apple um plástico especial que, quando incinerado, não traz para a atmosfera gases que têm um teor de carcinosidade grande. E vocês fazem isso para outras empresas? Fazemos também? Em geral, nós trabalhamos diretamente com as grandes empresas. Exemplos, por exemplo, a empresa automobilística. A empresa automobilística, os motores, eles têm peças que, em geral, no passado, eram peças metálicas. Essas peças metálicas, elas representam um peso muito grande. Quanto maior o peso, maior a necessidade de combustível, maior a pegada de carbono. Então, hoje se substituiu essas peças metálicas pesadas por peças mais leves de plásticos engenheirados termorresistentes. E aí nós entramos com a tecnologia desses plásticos para substituir as peças metálicas nos automóveis, fazendo que os automóveis sejam mais sustentáveis. Mas vocês têm esse tipo de operação aqui na região? Aqui na região, a nossa operação na área de materiais é bem menor do que na área de nutrição. Nós temos alguma operação no México para os plásticos engenheirados, mas aqui no Brasil é praticamente muito
muito pequena, não temos fábrica aqui. Tem previsão de ter? Porque a indústria automobilística é muito grande aqui no Brasil. Olha, essa é uma discussão que eu tenho tido internamente com a corporação. Existem prioridades geográficas do ponto de vista estratégico. Então, os nossos líderes da área de materiais, eles estão buscando mais oportunidades na China, na Índia, no Japão, e ainda não estão com olhos muito para o Brasil, infelizmente. Por quê? Economia atrapalha? Eu acho esses últimos anos de turbulência? A minha leitura é que eles não tiveram no passado experiências muito positivas. Apesar de nós termos um negócio bastante substancial na América Latina, que hoje representa 12% de todo o faturamento da corporação. Mais de 1 bilhão de euros. 1,1 bilhão de euros. Com a experiência que eles tiveram no passado, não foi uma experiência muito positiva. Eu sempre digo aos meus colegas que fazer negócio na América Latina e no Brasil não é para amadores. Além disso, não é uma corrida de 100 metros. Isso aqui é uma maratona. As companhias que entenderam que isso é uma maratona estão há muito tempo no Brasil e entendem esses altos e baixos da nossa economia e, por isso, conseguem gerenciar e, no médio e longo prazo, isso é sempre vantajoso para a corporação. A DSM está há quantos anos aqui no país? A DSM, se você considerar que ela comprou um pedaço grande da Roche, ela está há mais de 50 anos aqui. Mas como DSM mesmo? Como DSM está há uns 30 anos aqui. 30 anos. Isso. Que experiências são essas que você disse que não foram muito boas? Eu acho que quando você começa um negócio nessa parte do mundo e você não entende as dinâmicas, principalmente a dinâmica, você tem que ter uma presença aqui. A presença significa não somente da parte executiva, das pessoas que entendem o que vai acontecer aqui, mas você também normalmente tem que ter uma presença de fábrica. Essa é uma coisa. A segunda coisa é você tem que ter uma certa resiliência, porque você tem problemas. Se na primeira vez você encontra um problema, você desiste, é isso que aconteceu alguns anos atrás, quando mais de 200 empresas foram embora do país. Essa falta de resiliência e esse entendimento que aqui o negócio demora um pouco mais para ser feito, eu acho que isso foi aconteceu com a nossa parte de materiais. A DSM, então, tentou entrar forte nessa área e recuou. Tentou, teve, inclusive, fábricas no passado de elastômeros. Elastômero é aquela borracha utilizada nos automóveis, né? Mas isso também já nós saímos desse negócio e não foi uma experiência muito positiva para a DSM. E agora é mais difícil conseguir a aprovação para esse investimento voltar. Mas você está tentando. Sempre. Eu estou sempre aberto para negócio. É difícil explicar para o estrangeiro o Brasil? Eu diria não é fácil. A grande diferença é quando você consegue adquirir uma certa confiança com as pessoas que estão do outro lado do oceano. Então, até você adquirir essa confiança é muito difícil explicar. Chega um momento que as pessoas confiam nos executivos que estão aqui, confiam no trabalho que eles fazem aqui e, sinceramente, deixam de entrar nos detalhes e querer entender os detalhes que acontecem aqui, que são muito difíceis para serem entendidos. Quais são as maiores dificuldades que você tem? Assim, quais são as grandes dúvidas que eles têm na matriz, que às vezes para a gente parece simples, mas você tem que explicar? Eu acho que eu normalmente utilizo um exemplo, que é um exemplo político, em que você, de repente, em menos de 6 meses, perdeu um presidente da Câmara, você perdeu tudo e as pessoas não entendem como é que isso é possível, número 1, e não entendem como é que você pode dar seguimento no crescimento econômico dentro de um panorama político desse jeito. Então, acho que essa influência política-econômica é uma das coisas mais difíceis para ser interpretada lá fora. Mas acho que nem a gente consegue entender direito, Eu tenho que ser muito sincero com você, quanto menos perguntam, melhor. Como é que você está analisando a economia brasileira? Quais são as perspectivas? O que você está achando do cenário? Eu sinto que nós passamos por momentos muito desafiantes. Eu voltei ao Brasil em 2015. Os meus amigos me disseram por que eu escolhi essa época para voltar para cá. Foi uma época difícil nos últimos anos. Eu tenho sentido que a gente está indo no caminho correto. Eu acho que economicamente o país fez vários passos nos últimos anos para seguir no caminho correto. Quão correto e quão rápido nós vamos ter essa capacidade de voltar a um crescimento, que é o crescimento devido para esse país, é uma pergunta que eu não sei responder. Mas eu acredito que estamos no caminho correto. Mas se o pessoal da Matriz te perguntar, a gente quer voltar a investir, a gente investe no Brasil ou não? Investe no Brasil. Investe na América Latina.
O Brasil hoje representa quanto da região latino-americana? Representa bastante, porque nós fizemos a aquisição da Tortuga, né, alguns anos atrás, então o Brasil representa 50%, 60% de todo o negócio que nós temos. Que é muito grande. Bastante. Agora, falando de nutrição, voltando a falar agora de nutrição. O Brasil é um dos países que tem muita gente, é um país muito grande, mas também tem muita gente que passa fome, tem muita gente subnutrida no país. De que forma que uma empresa como a sua se insere nesse contexto? Porque uma coisa é você fornecer vitaminas para grandes companhias que vendem para uma camada favorecida da população. Mas tem muita gente aí que não tem acesso a esse tipo de nutriente que vocês produzem. Como é que vocês se inserem? Como é que existe um dilema existencial aí para vocês nesse assunto? Infelizmente, o panorama mundial não melhorou e não vem melhorando nos últimos 3 anos com relação à desnutrição. E cresceu de novo em 2018. 820 milhões de pessoas no mundo vão para a cama com fome. Nós, na DSM, acreditamos que é possível fazer o bem e ter o bem no resultado de performance da corporação. Então, aqui na América Latina, a gente tem mais ou menos, na América Latina inteira, 5 a 6%, que é uma população razoável de pessoas malnutridas. A gente tem programas que vão diretamente atuar na desnutrição. Então, por exemplo, um exemplo é arroz fortificado. O arroz é consumido em grande escala na América Latina. Se eu citar, por exemplo, a Costa Rica, eles têm um consumo enorme, 150 gramas de arroz eles consomem por dia, que é um negócio bastante alto. Só que o arroz polido, que nós estamos acostumados a consumir, ele não tem as quantidades de micronutrientes que são adequadas para evitar anemia, para evitar nanismo. Então, é importante você fortificar esse alimento com micronutrientes. E nós desenvolvemos uma tecnologia em que todo o arroz que é consumido na Costa Rica, ele é fortificado com micronutrientes, vitaminas e minerais. Então, isso é uma tecnologia, de novo, que nós trabalhamos muito fortemente com o governo da Costa Rica para fazer disso uma realidade. Um exemplo aterrissado no Brasil, nós desenvolvemos um pequeno sachê chamado Mix-Me. Mix-Me? Mix-Me. Esse sachê, ele contém a quantidade de micronutrientes adequado para diferentes faixas etárias, normalmente faixas etárias das crianças que estão nas creches ou nas escolas. Então, o que acontece? Você, com esse sachê, não tem que mudar nenhum hábito alimentar das crianças e nem mudar o hábito das merendeiras no preparo da comida. Você continua entregando a mesma comida, a única diferença é que antes de você fazer a entrega dessa comida, você abre o sachê e borrifa esse pó que tem os micronutrientes, vitaminas e minerais adequados. Isso num prato? No prato. Você faz no prato. É por isso que é um sachê pequeno. Exatamente, em cada prato que você está entregando. E isso muda completamente, reduz a anemia até 60%, 70%. Alguns anos atrás foi feito um estudo juntamente com a Secretaria da Saúde, com o Ministério da Saúde, mais propriamente dito, em várias capitais do Brasil, para demonstrar a efetividade desse programa. E esse programa é um programa conhecido, onde o governo brasileiro ele adquire esse Mix-Me para agregar na merenda. Então vocês vendem para o governo brasileiro? Nós vendemos para o governo brasileiro, ou então nós vendemos através de entidades como a OEA, entidades que pertencem à ONU, que trabalham para que você diminua a quantidade de desnutrição na América Latina. São quantos sachês que vocês vendem? Olha, são milhões de sachês. Nesse momento, o programa está em stand-by, a gente está esperando uma resolução de licitação, mas são milhões de sachês que a gente faz para entregar para a população aqui, principalmente para as crianças necessitadas no país. Agora, são subsidiados esses sachês ou vocês vendem... O custo é um custo especial, não é subsidiado, porque nós não acreditamos em que você tem que fazer, volto a insistir, fazer o bem, mas fazer também o bem para a performance da corporação. Então a gente faz, logicamente, a um preço diferenciado, mas que cobre os nossos custos para que a gente possa operar. Que outras regiões vocês trabalham nessa questão? Em todo o mundo nós trabalhamos, eu posso dar um exemplo para você da África. Um investimento que foi feito, o qual eu fiquei responsável, ainda tenho algumas responsabilidades mundiais, e esse é um deles. Na África nós temos uma empresa, investimos 60 milhões de dólares numa empresa chamada Africa Improve Foods. É uma empresa em Ruanda, em Kigali,
é um joint venture da DSM com o governo de Ruanda e 3 bancos de desenvolvimento. O da Holanda, o da Inglaterra e o Banco Mundial. E o que a gente faz lá? Prepara um cereal fortificado. Esse cereal fortificado, ele é distribuído pelo governo para a população carente, mas também é vendido em Ruanda. Além disso, o Programa Mundial de Alimentação tem a possibilidade de adquirir esse produto fabricado localmente, porque nós trabalhamos num ecossistema completo, ajudamos aos produtores de milhos, pequenos fazendeiros, a desenvolver uma melhor tecnologia e eficácia com relação à produção de milho. Então, vai de ponta a ponta o mesmo fazendeiro, o qual a gente garante que vai comprar esse produto, vai ser utilizado na fábrica, que hoje, ela roda com 350 pessoas da própria Ruanda, e ele volta para o fazendeiro, para a mãe que está grávida ou para as crianças de pequena idade. Certo. Você falou aqui que você ainda cuida de tem algumas atribuições em outros países além da América Latina. Exato. Quais países você... Na verdade, os países onde existe um índice de desnutrição muito alto. Continente africano, completamente o continente completo, o continente africano, e a Índia. Você cuida então de continente africano e Índia, além de América Latina? Esse continente africano e a Índia que eu disse para você, para programas de desnutrição. Apenas para programas de desnutrição, que nós temos o nosso, a companhia, a parte de nutrição que eu represento aqui também tem a sua estrutura lá, mas especificamente para programas de desnutrição, que tem modelos de negócio inovadores, como essa joint venture que eu mencionei para você, eu tenho a responsabilidade também. Tem outras empresas no radar que vocês têm parcerias, como a que você mencionou agora? Tem outras empresas no radar, na verdade, esse exemplo que nós fizemos em Ruanda, a ideia é multiplicar esse exemplo em outros países da África. O próximo país que nós começamos um projeto recentemente é a Etiópia. Então, utilizando esse aprendizado que nós tivemos em Ruanda, queremos replicar o modelo, mas sempre entendendo as nuances locais. Não dá para você forçar um alimento que não é consumido, porque daí você perde eficiência. E qual foi o resultado em Ruanda? Em Ruanda, eu vou dar um resultado, vou dar um número para você. A Universidade de Chicago, ela fez uma avaliação, não do ponto de vista nutricional, mas o impacto econômico que essa fábrica, African Pool Foods, teve e vai ter no futuro lá em Ruanda. $1 bilhão é o impacto econômico para a região. Como que foi mensurado isso? Qual que é o impacto? Que a pessoa não vai ter doença? Não, esse é o impacto nutricional. Foi feito tudo menos o impacto nutricional. Então foi feito o impacto do ponto de vista das pessoas que têm uma nova educação, porque foram treinadas para trabalhar nessa empresa, as pessoas que trabalham lá, tudo que você faz gerar na economia, o benefício que isso vai ter indireto para as pessoas que estão trabalhando no setor, o benefício que foi para os pequenos fazendeiros que não tinham para onde vender, ficavam na mão dos atravessadores. Então tudo isso foi calculado pela Universidade de Chicago e chegamos a essa conclusão. Além disso, o efeito nutricional, que está mais que comprovado, que $1 que você investe para fazer nutrição melhor, representa $6 de retorno. Então, uma população bem nutrida é muito mais economicamente ativa. Você trabalhou em vários países, em várias regiões. Né? Você cuida hoje da América Latina, acabou de falar que ainda cuida de África nessa questão de desnutrição e também Índia. Mas trabalhou na Europa e na Ásia. Em que países você trabalhou? Eu trabalhei dentro da América Latina, México, passei 4 anos no México, passei 4 anos em Singapura, passei quase 10 anos na Suíça e 5 anos entre Bélgica e Holanda. Quais são as principais diferenças que você identifica entre funcionários, trabalhadores, profissionais de diferentes nacionalidades? Como o brasileiro está inserido em relação a esses trabalhadores profissionais desses outros países? Correto. Eu acho que a principal característica que difere, se você fizer um comparativo Europa-Brasil, vamos ficar nesses dois continentes, é essa mentalidade de poder fazer. Aqui no Brasil, quando você vem com uma ideia, as pessoas, os trabalhadores querem fazer, abraçam, e você não tem que fazer muito convencimento para que as pessoas entendam que isso é uma coisa que pode ser feita. É o can-do mentality. Na Europa você tem que explicar umas 350 vezes para que as pessoas, todo mundo começa pelo não lá.
Então, essa é uma diferença muito grande. Tem coisas boas e coisas ruins dessa diferença. No Brasil, às vezes, você tem que segurar as pessoas para não saírem correndo tanto, porque precisa um pouco mais de planejamento para que as coisas sejam feitas corretamente. Na Europa, você tem que gastar muito mais energia para convencer as pessoas e talvez fazer menos planejamento para que as coisas saiam mais rápido. Então, eu acho que aqui a agilidade do brasileiro, a criatividade que nós todos somos forçados a ter do dia a dia é impressionante. Enquanto na Europa, as coisas acontecem num ritmo diferente. Na Europa, você faz planejamento de 3, 4 anos, vai marcar uma reunião, você fala, isso vai acontecer daqui a 4 meses, vai ser no terceiro trimestre. Aqui no Brasil, você fala, então, se você não matar 3 leões por dia, fica difícil para você sobreviver. Bom, você trabalhou com várias nacionalidades, mas também hoje a gente vive uma situação de novas gerações entrando no mercado de trabalho com diferentes anseios. Muita gente diz, os jovens querem um propósito, não ficam mais numa empresa durante... Você tem quantos anos de DSM? Eu tenho 31 anos de DSM, somado com a Roche. É um caso raro. Hoje, para a tua geração, isso é uma coisa mais normal. Completamente. Para as novas gerações, é mais difícil você ver algum jovem hoje pensando em entrar numa empresa e falar, eu vou fazer carreira nessa empresa, eu vou ficar 10, 20, 30 anos, porque eu vou ter um plano muito bem detalhado. Como é que vocês lidam hoje com essa questão de carreira, dessas novas gerações, como manter os talentos dentro da empresa? Como eu havia dito para você, sustentabilidade para nós não é uma coisa feita na sexta-feira à tarde. É o nosso dia a dia, é o nosso maior valor. E a gente vive isso. Eu dei alguns exemplos para você, com o Bovaer, com o African Pro Foods. Então, na verdade, com a história do cabo carregador do telefone. Então, na verdade, isso atrai muitos talentos. Recentemente fizemos a revisão de estratégia e foi a primeira vez que a gente botou isso como parte integral da estratégia. Purpose-led, performance-driven. Então o propósito está no começo, está na nomenclatura da estratégia, mas não só isso, com fatos coerentes e concretos que faz com que as novas gerações se sintam mais à vontade e atraídas a trabalhar na DSM. Mas vocês divulgam isso como um atrativo? Totalmente, totalmente. Porque uma coisa é você hoje, a gente usa muito a palavra sexy, né? As startups são sexys. Aí tem lá um escritório bonito, essa questão de ser moderna, tecnológica. A tua área é uma área mais tradicional, é uma indústria mais tradicional. De que forma que vocês conseguem, além do propósito, como você mencionou, reter essas pessoas? Eu acho que a primeira coisa é o propósito, mas o propósito feito de uma maneira em que você deliver what you promise. Não dá para você só ficar falando e contar que é sexy, é bacana, que as pessoas entrariam na corporação e estariam desaparecendo. Nós temos, por exemplo, no Brasil, nós também entendemos que você tem que ter modernidade naquilo que você faz e escutar com grande clareza o que as novas gerações estão querendo. Então, por exemplo, os nossos escritórios hoje, eles são abertos, você tem a possibilidade de trabalhar em casa, você tem vantagens se você vier de bicicleta, a gente trabalha no edifício mais sustentável da América Latina. Então, todos esses benefícios conversam muito com as novas gerações. E às vezes é até meio complexo para gerações como a minha. É isso que eu ia te perguntar. Como é que vocês, esse choque de gerações? Então, a gente tenta fazer, lógico que é um desafio para todas as corporações, mas tenta fazer o meio do caminho com relação, por exemplo, os escritórios são abertos e existem alguns escritórios, ainda existem alguns escritórios, porque nós trouxemos pessoas que estavam acostumadas com mais de 20 anos a entrar no seu escritório, então poucos escritórios, algumas salas que você usa para fazer chamadas telefônicas, então não é aquele radicalismo da noite para o dia. Então a gente tenta fazer esse balanço para que as pessoas da geração, minha geração, então as gerações anteriores, também não se sintam completamente inconfortáveis, mas o mais importante é a gente ver essa nova geração que é realmente o futuro que vai tocar a nossa corporação. Você falou de vantagens, até para quem trabalhar de bicicleta, que tipo de vantagem você tem vantagens. Por exemplo, se você vier de bicicleta, você tem, no nosso edifício, você tem um lugar para guardar a bicicleta, você tem um lugar para tomar banho, você tem o tempo suficiente para você fazer isso. Quer dizer, não é venha de bicicleta e deixa... Vou ganhar uma promoção. Exatamente. Se tiver de bicicleta, você vai ser o chefe amanhã. E a outra coisa que a gente preza muito é a segurança, né?
Então, vende bicicleta, você vem com capacete, você faz a coisa acontecer corretamente. Mas às vezes as pessoas motivam, vende bicicleta e não acontece nada. A outra coisa é a possibilidade, todos os nossos funcionários têm a possibilidade de fazer uma academia. E não é assim que nós temos uma academia, porque às vezes as pessoas preferem fazer perto da sua casa. Então nós temos um convênio com uma empresa e essa empresa provê para os nossos funcionários, você pode fazer em qualquer academia que você se sentir bem à vontade. A gente falou um pouco dessa questão do choque de gerações. Vocês têm trabalho, hoje muitas empresas trabalham no formato dos squads, metodologia Agile, entre outras metodologias. Vocês já têm trabalhado isso? Como é que você analisa essa questão? Não, eu acho que nós estamos buscando essas oportunidades. Eu não posso dizer que nós temos squads montados nesse momento, mas a gente já começa a trazer mais a mentalidade de agility dentro da corporação. Na verdade, eu sou um grande fã de ou você lidera ou você segue, mas não fica no meio do caminho. Então, acho que essa é uma mensagem muito importante quando você quer fazer esses times multifuncionais para que eles possam ser mais rápidos e façam a coisa acontecer. Às vezes a gente até, voltando ao problema cultural que eu mencionava antes, às vezes a gente é muito mais agile do que a nossa casa matriz. E a gente tem essa liberdade para poder fazer acontecer aqui no Brasil e na América Latina. E na questão das gerações, vocês trabalham juntos? Bastante. Existe algum tipo de coach reverso? Bastante. Mundialmente, nós fizemos o coach reverso, que começou para liderança, para top liderança, e existe a ideia agora de fazer que isso cascateie para a corporação. Os jovens darem Os jovens, exatamente. Eu tive um coach, a menina, logicamente mais jovem que eu, que não é difícil. Ela trabalhava na Suíça e a gente fez sessões uma vez por mês durante todo o ano com esse coach reverso. E além do esse mentoring reverso, não é coach. Quantos anos você tem? Eu tenho 56 anos. E ela tinha quantos anos? Ela tinha 30 anos. 30 anos. E ela fazia o quê? Ela trabalhava numa das nossas empresas chamada Pentafarm. Ela trabalhava no laboratório de desenvolvimento. E que tipo de mentoria ela te deu? Olha, para mim as coisas que mais me chamaram a atenção são coisas que você não dá importância no dia a dia. O que é importante para essa geração? Ter essa oportunidade de ouvir deles o que importa num fórum que é completamente separado dos outros, porque eu não sou... Ali eu não estou como presidente, não é o presidente. Ali eu não sou o chefe. Aí eu não sou o chefe. Porque você tem que se despir também totalmente do cargo, né? Da imponência. Nós tivemos pelo menos umas 2 sessões para chegar nisso. Porque é muito difícil, né? Por mais que você não seja hierárquico, é muito difícil você chegar no momento e falar assim, olha, eu quero te ouvir. Na verdade, eu quero ouvir. Muitas vezes a gente pede para ouvir e fica explicando o que as pessoas te disseram, né? Então, muito cuidado nisso também. Eu tive que ter comigo mesmo para poder entender e digerir o que ela me falou. E o que você aprendeu daí? Olha, uma das coisas mais importantes é que essa geração, a dela, que está por vir, inclusive, né? Eles valorizam muito o que é sustentabilidade. É de uma maneira assim incrível que não é alguma coisa aprendida. Para nós é uma coisa aprendida. Para a geração deles é uma coisa natural. Então você fechar a água, tomar o banho e fechar a torneira, você apagar a luz, você ter esse cuidado de ter uma alimentação balanceada, é inerente às pessoas, já vem com eles. Eles tiveram isso inclusive na escola, principalmente nas escolas europeias. Então isso chama muito atenção, porque se você não fizer um negócio que esteja diretamente ligado a isso e não trouxer um propósito que possa ser aterrissado, vai ser muito difícil você atrair os talentos. Legal. Agora então, se você contou para ela quem era você vai contar agora para quem está assistindo quem é você. A gente sempre termina aqui com algumas perguntas mais pessoais para conhecer a pessoa por trás do executivo. Tá ótimo. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas. Vamos lá. Quem é o seu ídolo? Meu pai. Por quê? Porque eu devo a ele o que eu sou hoje e porque ele me ensinou coisas fundamentais e os valores fundamentais que eu trago comigo até hoje. Qual característica você mais admira em uma pessoa? A verdade. E o que você mais detesta? A mentira. O que toca na sua caixa de som? Na minha caixa de som toca muita coisa. Toca muita bossa nova, uma grande variedade de rock nacional e internacional. Eu gosto de música, qualquer tipo de música, mas eu gosto muito de música popular brasileira. Quais cantores que você gosta mais? Djavan, Caetano Veloso, Beto Guedes. E qual é o seu hobby? Meu hobby é tudo que tem 2 rodas e um motor em cima. Moto? Moto, carro, tudo que tem.
Eu falei duas rodas, Você falou falei duas errado. rodas. Tudo que tem motor e rodas. Então, moto, carro, eu adoro tudo. Eu tenho moto sempre. E você sai para pilotar moto no fim de semana? Bastante as viagens com os amigos. A gente faz isso para. Que viagem que você já fez de moto? Assim? Olha, eu fiz viagens não muito longas. Há 2 fins de semana atrás a gente foi até Paraty. Não é muito longo, mas a grande maravilha da moto, para quem gosta de moto, é quando você está em cima, a sua mente está completamente desligada, né? Você está focado naquilo que está fazendo e para quem gosta, como eu, né, traz uma energia renovadora. Agora, para quem gosta de moto, o estilo da moto define o motoqueiro. Qual é a sua moto? Eu tenho uma BMW GS 1200. Ah, muito bom. Eu esperava essa pergunta, é sua, porque eu não sou Harley Davidson. Diz uma coisa, Maurício, poder é? Respeito. O que te faz levantar da cama todas as manhãs? Desafios. Liderar é? Servir. Que conselhos você daria, para terminar, que conselhos, e olhando para essa câmera aqui, que conselhos você daria para quem está começando a carreira? Eu diria, não espere que a coisa chegue até você. Vai atrás, batalha, acredite e não tenha medo de desafios. Vai em frente. Maravilha. Maurício, muito obrigado pela sua você. presença aqui. Prazer. Prazer foi nosso. Muito obrigado a você que acompanhou essa entrevista. E, por favor, acesse o canal no YouTube, Neofeed Brasil, e também o nosso site, neofeed.com.br. Esse programa aqui também você pode escutar no podcast Conexão CEO nas principais plataformas. Muito obrigado e até o próximo Conexão CEO.